Graças a Deus, irmãos. É muito bom estarmos reunidos para adorarmos o Senhor, né? Estou grato a Deus por estarmos juntos e eu quero agradecer a Deus, né? Através do pastor Vier, da igreja, que me acolheram, né? E é muito bom estar com os irmãos para juntos adorarmos o Senhor, nosso Deus. Irmãos, o momento de batismo é sempre um momento muito bacana, né? É muito bom quando você vê vidas chegando a Cristo, vidas sendo batizadas, isso é maravilhoso, né? É algo que me alegra bastante. E nós vamos, abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 15 até o verso 23. Eu escolhi como tema uma escolha inevitável. Todos acharam, hein? Só que os irmãos colocaram aí, vocês acompanham ali, né? Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês oferecem a alguém para lhe obedecer, como escravos, torna-se escravo daquele a quem obedecem? Escravo do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em servidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que comem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Irmãos, eu estive pensando nesse tema, estudando a respeito do assunto, né? Então a justificação nos leva necessariamente à santidade. Então, uma vez fomos justificados por Deus, agora nós precisamos viver uma vida santa. E no caso da igreja aqui, de Roma, Paulo escrevendo aos Romanos, havia alguns irmãos que estavam ensinando que agora que não precisam obedecer mais à lei, eles podem pecar livremente, porque o pecado, quanto mais pecado tiverem, maior será a graça de Deus sobre a vida deles. E é por isso que Paulo, tanto no versículo 1 quanto no versículo 15, ele começa com a mesma pergunta, né? Se eles deveriam continuar pecando, porque agora estão sem lei. E Paulo dá um enfático não. Muito pelo contrário, irmãos, em vez de vivermos uma vida de pecado, nós somos convidados a ver uma vida santa na presença de Deus. Então nós não podemos ficar indiferentes, não podemos ficar neutros diante de tudo isso. Nós precisamos nos posicionar. Agora que somos livres, precisamos tomar uma posição, decidir a quem nós vamos servir. Eu me lembro quando o povo de Israel estava indeciso entre Baal e o Senhor e Elias. Ele confronta o povo e diz para eles escolherem. Ele diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, serve Baal. Mas se o Senhor é Deus, servia ao Senhor. E de igual maneira, irmãos, nós precisamos tomar uma posição, nós precisamos realmente decidir a quem nós vamos servir. Se é o pecado, e dessa maneira seremos conduzidos à morte, ou se nos sujeitamos à justiça, e dessa maneira nos tornamos servo de Cristo, e dessa maneira temos a vida eterna. O certo é que nós não podemos ficar neutro. Diante do Senhor, irmãos, não dá para nós ficarmos neutros, nós precisamos tomar uma decisão. Escolher a quem nós vamos servir. E pensando, irmãos, no Evangelho, pensando na mensagem de Cristo, servir a Deus não é uma imposição.
Deus nunca obrigou ninguém a seguir o Senhor nunca obrigou ninguém a vir após Ele. É uma escolha que nós precisamos fazer. Cada um de nós precisamos decidir quem será o Senhor das nossas vidas. E você nessa noite precisa se posicionar. Não dá para simplesmente ficar neutro. Não dá para ficar dividido entre o mundo e o Senhor. Nós precisamos escolher a quem nós vamos servir. Jesus diz lá no João capítulo 8, verso 34, que aquele que vive pecando é escravo do pecado. Amém? Então, se nós vivemos pecando, se vivemos uma vida de pecado, somos escravos do pecado. Então, Paulo diz, olha, então vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravo do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Então as nossas vidas são marcadas por escolhas. Todos os dias e a todo momento nós precisamos tomar decisões. Constantemente, irmãos, nós precisamos decidir entre uma coisa e outra. Tem um canto do Tavis que diz, mas eu escolho Deus, né? Eu escolho Cristo todo dia. Irmãos, é uma verdade, nós precisamos tomar uma decisão todos os dias, escolher todo dia, estarmos na presença de Deus. Não há outro lugar, irmãos, melhor para estarmos do que não na presença de Deus. Nós precisamos realmente escolher estarmos com o Senhor, termos Jesus como o Senhor das nossas vidas. É uma escolha que nós fazemos. É uma escolha. E Paulo está dizendo para os cristãos aqui de Roma, de que se eles escolherem o pecado será o seu Senhor. Ou seja, indiretamente o diabo será o Senhor, né? Porque o pecado nos leva realmente à obediência ao nosso adversário, enquanto a obediência à justiça nos leva a sermos servos de Cristo. Então é uma escolha que nós fazemos. É certo que não dá, irmãos, para continuarmos divididos entre uma coisa ou outra. Ou nós servimos ao Senhor, ou servimos o mundo. E o Senhor diz, João, ele diz que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Logo, nós precisamos fazer uma escolha e decidir a quem nós vamos servir. Irmãos, todos os dias nós somos confrontados no trabalho, na escola, na igreja. Em muitos lugares nós somos confrontados e precisamos nos posicionar acerca de quem nós vamos servir, acerca de quem nós vamos obedecer como cristãos. Eu, há 35 anos, tomei a decisão de servir ao Senhor Jesus Cristo. Eu escolhi estar ao lado do Senhor Jesus Cristo. Ele me chamou, né? Eu sei que para alguns, e de fato é o Senhor que nos escolhe, mas eu decidi livremente, né, servir ao Senhor. Foi também uma decisão minha de estar na presença de Deus, de estar com o Senhor. Deve ser realmente o Senhor da minha vida. E nós precisamos, irmãos, escolher isso todos os dias. Nós precisamos decidir. Mais do que nunca, irmãos, nós enfrentamos desafios. Imagine hoje as faculdades, né? Em sua maioria, professores ateus, pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, e que muitas vezes tenta minar a nossa fé, desacreditar a palavra de Deus. Mas nós precisamos escolher a quem nós vamos servir. E essa é uma escolha, irmãos, que define aonde vamos passar a eternidade. É uma escolha que tem peso eterno. Se eu escolher servir ao Senhor, se eu escolher a justiça, ou seja, obedecer a Cristo e a sua palavra, certamente eu estarei com Cristo e viverei eternamente com o Senhor. Porque é interessante, a vida eterna nós recebemos. Não é que vamos receber a vida eterna, nós recebemos quando cremos, né? João no capítulo 3, verso 15, número 3, 3,15, ele diz assim, 16, vou dizendo, ele diz assim, olha, deixa eu só ver o texto para você, ficar mais fácil. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? E não é que vai ter, a pessoa tem a partir do momento que crê. Então nós passamos a ter a vida eterna a partir do momento que nós cremos em Cristo como Senhor, como Salvador das nossas vidas, né? Então, a partir do momento que você creu em Cristo, automaticamente você tem direito à vida eterna.
Nós somos transportados das trevas para a luz. E Paulo, irmãos, nos desafia a nos posicionar, nos mostra que não dá para estarmos divididos, que nós precisamos realmente decidir a quem escolhemos para ser o Senhor das nossas vidas, ou o pecado ou a justiça. O pecado conduz à morte, a justiça conduz à vida eterna. Mas é uma escolha que nós precisamos fazer. É uma escolha que nós precisamos fazer. É certo que não dá para vivermos uma vida de pecado e imaginar que com isso nós vamos ter a eternidade com Deus. Irmãos, quem pensa dessa maneira, ou como imaginavam alguns irmãos aqui na igreja de Roma, que deveriam pecar abundantemente porque a graça seria maior ainda, né? Estavam redondamente enganados. E Paulo procura mostrar isso para eles de maneira enfática, de que o pecado conduz à morte, que o pecado nos separa da presença de Deus. Mas, irmãos, enquanto nós obedecemos, nós nos aproximamos de Deus. Nós precisamos realmente nos aproximarmos a cada dia do Senhor. E precisamos conhecer o Deus a quem nós servimos. Porque não dá para nós termos intimidade com alguém que você não conhece. Pensando na igreja, por exemplo, eu conheço alguns irmãos aqui, a pessoa talvez que eu conheça há mais tempo, o pastor Olivier e a sua família. Mas a maioria dos irmãos aqui, eu não consigo dizer, olhar e dizer o nome. Por quê? Porque eu não os conheço a ponto de saber o nome de vocês. E nós não temos intimidade, irmãos, com alguém que nós não conhecemos. Não dá para haver comunhão, intimidade, se você não conhece. E como ter comunhão com Deus, como ter intimidade com Deus, como ser próximo do Senhor, se nós não o conhecermos? E a maneira de conhecermos o Senhor, irmãos, é através da sua palavra, porque a palavra de Deus revela quem Ele é. E nós precisamos conhecer ao Senhor a ponto de termos intimidade com Ele, a ponto de saber que Ele é Senhor das nossas vidas. Obedecer única, exclusivamente ao Senhor. É uma escolha. Você precisa escolher. Porque não dá para ter intimidade com alguém que você não conhece, com alguém que você não tem intimidade. Então agora nós vivemos pela graça, nós somos livres. E não podemos nos colocar debaixo da escravidão do pecado. Mas, irmãos, precisamos entender que estar vivendo pela graça não é como ter um cheque em branco e podemos fazer o que quiser das nossas vidas. Nós somos livres, mas somos livres para viver para a glória de Deus. Então, da mesma forma como outrora fomos escravos do pecado, agora nós precisamos nos sujeitar ao Senhor. Agora tem outro Senhor sobre as nossas vidas, não mais do pecado. Nós somos livres do pecado, mas Cristo deve ser o Senhor das nossas vidas. Ele deve nos governar, Ele deve reinar sobre as nossas vidas, né? Então é uma escolha que nós precisamos fazer. Nós precisamos nos sujeitar a Ele. Não podemos ficar neutro diante disso. Precisamos nos posicionar. Deus não quer pessoas neutras, Deus não quer pessoas indiferentes. Deus quer pessoas que se posicionam e se colocam na presença dEle. Irmãos, o mundo está cheio de pessoas indiferentes, pessoas neutras, né? Ou pessoas que querem agradar a todo mundo. E é certo, irmãos, que nós não conseguimos agradar a todos, mas nós precisamos, acima de tudo, fazer aquilo que agrada ao Senhor. Aquilo que agrada a Deus, aquilo que realmente é da vontade do Senhor. Então a pergunta do versículo 15 é semelhante ao do versículo 1, né? E Paulo responde dizendo que de maneira nenhuma nós podemos nos sujeitar ao ser servo do pecado. Não podemos continuar pecando e entender que com isso, de alguma maneira, vamos agradar a Deus, ou que a graça de Deus será mais abundante em nossas vidas se continuarmos pecando. Nós somos chamados, irmãos, do pecado, somos livres do pecado para vivermos uma vida de santidade. Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor dos Exércitos, né? E aí, ele disse que nós devemos seguir a paz, a santificação, por todos nós que os hebreus, né? E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, vamos sermos santos. Não é fácil. Mas jamais nós teremos santos o suficiente para dizer, olha, está bom, não precisa mais, né? Cheguei ao limite. Não, irmão, nós sempre precisaremos passar por esse processo de transformação. Então, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado.
Então você precisa escolher quem será o Senhor da tua vida: pecado ou Cristo? Ou, como disse Paulo aqui, a justiça, porque a justiça, na verdade, representando Cristo, né? Então nós podemos escolher quem será o Senhor das nossas vidas. É uma escolha. Em segundo lugar, obedecer é uma escolha que nós fazemos por amor. Obedecer ao Senhor é uma escolha que nós fazemos por amor. Então Paulo diz assim: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma do ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das limitações humanas. Assim como vocês ofereceram seus membros, ou menos membros seus corpos à escravidão, à impureza, à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Então nós somos desafiados agora a oferecer aos nossos corpos, nossos membros, os membros dos nossos corpos, a justiça. Vivermos em santidade, de maneira que o nome do Senhor possa ser glorificado através das nossas vidas. Eu gosto muito quando Deus chega para Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, e diz para ele: anda na minha presença e ser perfeito. E quando eu olho para esse texto, irmãos, imagine Deus chegando para você e diga assim: olha, anda na minha presença e ser perfeito. Fácil, né? Fácil, muito fácil, né? Irmãos, é extremamente difícil imaginarmos podermos sermos perfeitos. É impossível nós sermos perfeitos neste mundo, mas é um desafio para cada um de nós. É um desafio diário para nós, irmãos, buscarmos essa perfeição, buscarmos essa intimidade com Deus, buscarmos essa santidade que Deus espera de cada um de nós. Nós não podemos, irmão, nos conformar com o pecado. Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Deus espera, irmãos, que nós sejamos santos. Realmente Deus espera que nós busquemos a santificação, que nós possamos ter uma vida transformada pelo Senhor, porque, irmãos, é impossível a pessoa ter um encontro com Cristo e permanecer da mesma maneira. Todos aqueles que de fato têm um encontro com Cristo têm as suas vidas transformadas pelo Senhor. Eu não sou mais a mesma pessoa que era quando o Senhor me chamou. Irmãos, e graças a Deus que o Senhor me chamou, porque se eu ainda estivesse no mundo, eu não sei como seria a minha vida. Mas como diz o salmista: Deus me tirou de um tremendal de vama e firmou os meus pés sobre uma rocha. Irmãos, Deus nos chama, o Senhor nos convida a viver uma vida de santidade. Então, obedecer a Deus e a sua palavra é uma escolha que nos motiva a fazer isso. Então, o que nos motiva a fazer isso é gratidão. É o amor que nós temos pelo Senhor. Irmãos, e sermos gratos a Deus por aquilo que Ele fez por nós. Porque em meio à multidão, irmãos, Deus nos chamou, Deus nos escolheu, Deus nos salvou. Nós temos o privilégio de estarmos na presença do Senhor. Eu, quando olho para os muçulmanos, por exemplo, não dá para dizer que eles não têm fé, irmãos, eles têm fé sim, mas é uma fé sem entendimento. Eles muitas vezes são preparados, alguns deles são preparados a vida toda para morrerem por uma causa, e eles fazem isso porque eles acreditam que morrendo dessa maneira vão direto para o paraíso. É uma fé, todavia, sem entendimento. É uma fé, irmãos, que não leva à salvação, que não leva à presença de Deus. Mas nós temos o conhecimento da verdade, nós conhecemos ao Senhor, conhecemos a sua palavra e precisamos viver em santidade, porque isso glorifica o nome de Jesus. Precisamos viver, irmãos, de tal maneira que Cristo seja visto através das nossas vidas. Cristo precisa ser revelado através de mim e de você. As pessoas precisam olhar em nós e ver Cristo através das nossas vidas. Então, no Antigo Testamento, irmãos, havia uma lei que era interessante acerca dos escravos judeus, né? Então, todo escravo judeu, ele podia ser escravizado durante um período de 7 anos. No 7º ano, ele precisava ser livre e o seu senhor precisava dar a ele condição de recomeçar a sua vida. Mas havia aqueles escravos, né, que no final desse tempo,
eles não queriam ir embora. Eles se apegaram ao seu Senhor, constituiu família, ele ama o seu Senhor e não quer ir embora. E quando ele não queria ir embora, então o seu Senhor levava até a porta da cidade, colocava a sua orelha contra a porta e furava a orelha dele com uma sovela. Talvez vocês não saibam o que é uma sovela, né? Mas é um objeto pontiagudo. Imagina uma chave de fenda, só que no final ali tem uma ponta, então furava a orelha do indivíduo, né? Então aquela orelha furada, aquele furo na orelha, representava que ele era um escravo por amor. Ele estava ficando porque ele amava o seu Senhor. Irmãos, nós somos escravos por opção, nós somos servos porque nós amamos ao Senhor. Nós escolhemos servir ao Senhor. Deus nos chamou, Deus nos escolheu e eu faço isso por amor, porque eu amo o Senhor, porque Jesus é o Senhor da minha vida. Então eles escolhiam estar na presença do Senhor. Nós sujeitamos ao Senhor por tudo o que Ele é e representa por nós. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, como diz João capítulo 4, verso 19. Então nós o amamos, 1 João 4, 19 diz que nós o amamos porque primeiro Ele nos amou. E Ele nos amou tanto, irmãos, que Ele deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ser salvos. Não é porque nós merecêssemos, não é porque fôssemos bons, não, mas Ele nos amou. E Ele se entregou por nós. Irmãos, os cristãos de Roma tinham sido escravizados pelo pecado, mas após ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, obedeceram de todo o coração ao Evangelho da graça que lhes havia sido transmitido. Agora tinham uma nova vida em Cristo. A recomendação de Paulo é que assim como foram escravos do pecado, agora deveriam se sujeitar à justiça e dessa maneira caminharem para a vida eterna. A expressão liberta do pecado não significa que agora não pecamos mais. A ideia é que agora não somos mais dominados pelo pecado. Pecar agora é uma escolha. Então, irmãos, a diferença é que agora nós não somos escravos do pecado, nós somos livres. Nós sempre teremos a última palavra. Então, mesmo quando tentado, nós sempre teremos a última palavra. Nós podemos rejeitar ao pecado em obediência à palavra de Deus, por amor a Cristo. E Paulo ele usa a linguagem de servo aqui, Senhor, porque era algo que para os romanos era comum, irmãos. Algo que para Roma era muito comum, porque mais da metade dos romanos eram escravos. Então os habitantes da cidade de Roma não é que eram todos vivos, não, a grande maioria eram escravos que estavam presentes na cidade de Roma. O Império Romano era um império de escravos. Então, quando ele fala de senhor e servo, eles sabiam exatamente o que Paulo estava dizendo. Então, aquele a quem você se coloca como senhor da sua vida, a quem você serve, será o seu senhor. Ou ao pecado, ou à justiça, e dessa maneira, né? Ao pecado vai para a morte, conduz para a morte, enquanto que a justiça nos conduz à presença de Deus. E Jesus diz o seguinte: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, 32 e 36, né? Então nós conheceremos a verdade, e essa verdade vai nos libertar. E se depois o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então cada um de vocês são livres, nós somos livres, irmãos. Deus nos libertou do poder do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você. Você não precisa viver mais escravizado pelo pecado. Você pode agora andar em novidade de vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas devem se passar, e eis que tudo se fez novo. Então o cristão precisa viver em novidade de vida. Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 5, segunda carta, no capítulo 5, verso 13 em diante, ele diz assim: olha, um morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivem não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, se Cristo morreu por nós, nós precisamos morrer com Ele e precisamos viver para Ele. Porque da mesma forma como morremos em Cristo, como vimos atrás do batismo, né? Simbolicamente, quando descemos ao batismo, estamos morrendo para ressurgir uma nova criatura. E nós precisamos viver, irmãos, realmente em novidade de vida. Então, é uma escolha que nós precisamos fazer. A quem vamos servir? A quem você vai servir? Quem será o seu Senhor? É uma escolha. Você precisa tomar uma decisão que somente você pode tomar.
Eu não posso escolher, nem mesmo pelos meus filhos, né? Tudo que eu pude fazer pelos meus filhos foi ensiná-los realmente acerca do Evangelho, né? E eles hoje estão na presença de Deus, servindo ao Senhor. Mas é uma escolha que eles fizeram, porque crente não é hereditário, né? A salvação não passa de pai para filho. A salvação é pessoal, é individual. Por mais que eu ame os meus filhos, não tenho como salvá-los, né? Eles precisam realmente entregar as suas vidas a Cristo. Mas nós, como pais, precisamos ensiná-los. Irmãos, a maior forma de ensino é o exemplo. Os nossos filhos aprendem principalmente pelo exemplo. Eu lembro dos meus filhos pequenos e era comum meu filho, por exemplo, calçar o meu sapato grandão, 42, né? Ele pequenininho, queria calçar os meus sapatos, imitar aquilo que eu fazia, né? Por quê? Porque eles se espelham naquilo que nós somos, naquilo que fazemos. E lá em Provérbios, capítulo 22, verso 6, diz, né? Ensina o menino o caminho que deve seguir, e até que quando envelhecer, não se desviará dele. Então é uma obrigação nossa, irmãos, mas nós precisamos escolher quem será o Senhor das nossas vidas. Então, antes da conversão, os nossos corpos eram entregues à imundícia, né? À impureza, ao pecado. Mas agora que conhecemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, os nossos corpos precisam ser gastos, ser entregues a Cristo. Precisam ser dedicados à justiça, para que dessa maneira o nome de Jesus possa ser glorificado através das nossas vidas. Irmãos, então uma decisão que nós precisamos tomar, mais servir ao Senhor, obedecer ao Senhor, precisa ser uma escolha que fazemos por amor. É uma escolha que fazemos porque o amamos, né? Em terceiro lugar, servir a Deus é uma escolha diária. Romanos capítulo, agora o versículo 20 ao 23 diz assim, olha: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora vocês foram libertos do pecado, se tornaram escravos de Deus. O fruto que colheram levará à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a liberdade do pecado, irmãos, a liberdade para o pecado é quando você vive longe da lei, da obediência, escravizado pelo pecado, você está caminhando para a morte. Mas é uma escolha que nós fazemos, né? Enquanto você se sujeita ao Senhor, aí você está caminhando para a vida. A vida eterna é um presente de Deus que nós recebemos quando nós cremos. Então, o homem que se julga livre para fazer tudo o que deseja é, na verdade, escravo do pecado. O homem que serve a Deus, embora possa praticar o pecado, opta por obedecer a Deus. Além de todo o tormento que o pecado produz, o seu pagamento final é a morte. O salário é o que merecemos pelo que fazemos. O pecado merece a morte, e é justo o salário para todos que insistem em viver escravizados pelo pecado. Então, irmãos, quando nós escolhemos deliberadamente viver escravizados pelo pecado, a recompensa que nós podemos esperar é a morte. A morte de todo mundo por causa do pecado, né? Então Deus não criou o ser humano para que o ser humano morresse. Então a morte foi por consequência do primeiro pecado lá no Jardim do Éden, né? Então foi a escolha de Adão ao desobedecer a Deus, de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Deus disse para ele: não coma, porque no dia que vocês comerem, certamente morrerão, né? Então, quando escolheram comer, desobedeceram ao Senhor e, consequentemente, foram expulsos do jardim, tiveram a primeira morte, que é a separação de Deus, né? Morte espiritual. Mas também, a morte física é consequência do pecado. Deus não nos criou para morrer. Nós morremos hoje, todos nós, sem exceção, vamos morrer. E essa, irmãos, ninguém escapa disso, todos nós. Se o Senhor não vier, porque se o Senhor vier hoje, nós que estamos vivos seremos transformados, vamos subir ao encontro do Senhor, né? E os que morreram em Cristo vão ressuscitar em um corpo glorificado e também de igual maneira subirão, porque Paulo diz que nós não precederemos os que dormem. Primeiro, a sequência é o seguinte: os que morrem
estão mortos ou que dormiram no Senhor, vão ressuscitar em um corpo incorruptível. Nós, os vivos, seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Amém? Então, se o Senhor vier hoje, maravilha, você não vai passar pela morte. Mas caso o Senhor não venha hoje, demore um pouco mais, todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos morrer. E o bom de tudo, irmãos, aqui ninguém pode dizer com exatidão quando será isso. Eu estou falando com os irmãos hoje, nada impede que amanhã eu vou dormir e amanhã não acorde. Nós não temos nenhum controle, irmãos, sobre isso. Nós não estamos no controle. A vida está nas mãos de Deus. Todos os nossos dias estão contados pelo Senhor. Ele sabe exatamente quanto tempo nos resta. Não está no nosso controle. Não está em suas mãos dizer quanto tempo te resta. Você imagina que o Senhor dissesse, como Deus disse para Ezequias, né? Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E aí, Ezequias voltou para a parede, se humilhou, chorou, lamentou, e Deus disse para o profeta: vai lá e diga para ele que eu vou acrescentar 15 anos. Ou seja, ele já estava com data de validade. Até 15 anos, depois já era, meu filho. É? Você imagina que você estivesse vivendo nessa condição, como seria a tua vida, hein? Se tivesse uma sentença de morte, aí você vai morrer daqui a tanto tempo. 15 anos. Como será que você viveria? Como será que seria a tua vida se você tivesse certeza absoluta do que vai acontecer com você daqui 15 anos? E o certo é, irmãos, nós não sabemos o que vai acontecer conosco ainda hoje, amanhã, não temos nenhum controle sobre isso. E nós precisamos viver a cada dia como se fosse o último. Nós precisamos, vamos viver de maneira que o Senhor seja glorificado através da nossa vida hoje. Porque amanhã não nos pertence. Nos pertence o momento atual, o momento hoje. E como diz o presente, é presente, né? Então viva o presente. Não fique se martirizando, não fique preso ao amanhã, mas desfrute do presente que Deus te dá. Porque o amanhã, irmãos, não está no nosso controle. Então, se você vive deliberadamente no pecado, você está caminhando para a morte. Então, a morte, primeiramente a morte física, então não estava nos planos de Deus, mas a morte física veio como consequência do pecado. E por último, irmãos, a morte espiritual, a separação eterna de Deus, também é consequência do pecado. Mas Deus, irmãos, não quer que ninguém se perca, mas que, pelo contrário, todos venham ao conhecimento da verdade e possam ser salvos. Todos serão salvos? Não, irmãos. Não, nem todos serão salvos. Mas a vontade de Deus é que todos realmente cheguem ao conhecimento da verdade e possam ser salvos. Mas é uma escolha que nós precisamos fazer. Não é que Deus envia o indivíduo ao inferno, é que o indivíduo vai pelas suas próprias pernas, né? Mais uma vez, irmãos, que nós morremos para o pecado, nós precisamos viver agora de maneira que o nome de Jesus seja glorificado. Então, no reino da graça, os homens recebem não o que merecem, mas o favor imerecido de Deus, a vida eterna. A vida eterna não é um prêmio que conquistamos, mas uma dádiva inteiramente gratuita e absolutamente merecida. Os que são crucificados com Cristo morreram com Ele, são sepultados e ressuscitam com Ele para uma nova vida. E recebem como dom gratuito a vida eterna. Não é porque você merece, não, mas é porque Deus, Ele te amou. Deus nos amou. A graça, irmãos, é favor imerecido. Nós recebemos a vida eterna como presente da parte de Deus para as nossas vidas. Não fizemos nada para que merecêssemos, né? Mas ainda assim nós cremos, é pela fé, né? Paulo diz que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Ou seja, é presente de Deus. Então a salvação é um presente de Deus para todos aqueles que creem. É um presente. Então devemos viver em santidade, porque nos tornamos escravos de Cristo pela conversão. Isso não quer dizer que a nossa vontade foi anulada. Isso significa que por amor nos rendemos ao senhorio de Cristo e procuramos viver para a sua glória. Mas nós somos servos de Deus ou do pecado. Não dá para servir a dois senhores, como diz Mateus capítulo 6, verso 24, dizendo que não dá para servir a dois senhores. Porque ou você agrada a um, ou agrada ao outro. Não dá para você ser servo de Cristo
e viver uma vida escravizada pelo pecado. E quando eu digo isso, irmãos, não é que você não vá pecar mais. Todos pecam, não é verdade? Ou alguém de vocês que não peca? Todos pecamos. Mas há uma diferença entre pecarmos e vivermos escravizados pelo pecado. Quando aquele pecado se torna um hábito, é algo natural na tua vida. Quando você não se incomoda mais com o pecado, é porque o pecado tornou o seu Senhor. Porque, irmãos, o pecado necessariamente precisa trazer tristeza ao nosso coração, porque o Espírito de Deus que habita em nós se entristece quando nós fazemos alguma coisa que é contrária à vontade de Deus. E Paulo diz: não extingueis o Espírito Santo que habita em vós. Ou seja, não apague o Espírito Santo que habita em vocês. Porque se nós vivermos uma vida escravizada pelo pecado, nós estamos automaticamente apagando isso. Mas a nossa vida como cristão, irmãos, esse processo de santificação é um processo gradativo, mas contínuo. Provérbios capítulo 4, verso 18, diz que a vereda do justo é como a aurora, que vai brilhando cada dia mais, ou mais e mais, né, até ser dia perfeito. Na tradução da Bíblia Viva, né, ele diz que a luz do justo é como o nascer do sol, que vai brilhando cada vez mais, até ser dia totalmente claro. E para nós, irmãos, a nossa vida como cristão é um processo. Nós precisamos realmente ir sendo transformado dia após dia. Eu preciso ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Então nós estamos num processo de transformação, e esse processo, irmãos, é gradativo, mas é contínuo. E aí, esse processo, irmãos, só vai terminar com a vinda de Cristo. Só com a vinda de Jesus ou com a nossa partida para a eternidade. Mas é um processo contínuo e nós precisamos nos sujeitar ao Senhor. Então, em Cristo nós temos uma nova vida. O pecado e a morte não têm mais domínio sobre nós. Sempre teremos a última palavra. E é interessante quando o Tiago diz assim, no capítulo 1, verso 12 a 17, ele diz assim, 12 e 13, ele diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Então, ser tentado, todos nós podemos ser tentados de uma ou outra maneira. Irmãos, e pense o seguinte: aquilo que é uma tentação para mim, talvez para você se tira de letra. Amém? Para quem, por exemplo, tem problema com as drogas sempre serão um problema para ele, sempre será uma provação para ele. Para mim, que nunca fui usuário, não faz nenhum efeito, para mim não tem nenhum problema com isso. Para quem teve problema com o alcoolismo no passado, o álcool sempre vai representar para ele uma tentação. Então, para cada um de nós somos tentados de uma área ou outra da vida, né? Para quem era um cleptomaníaco, que é aquele indivíduo que ele subtrai algumas coisas, passa num lugar assim, põe no bolso, leva. Nós tivemos um caso famoso aí, foi do Henri Sobel, que partiu para a eternidade, né? Tem um rabino judeu, e ele estava nos Estados Unidos, né? E ele pegou uma gravata, estava saindo da loja com uma gravata, e ele foi pego, acabou virando notícia de tudo que é jornal, né? E depois descobriu-se que ele era cleptomaníaco, né? Não é que ele fosse um mau caráter, um indivíduo que quisesse furtar aquele bem, mas era uma compulsão, né? E daí? Então, cada um de nós, irmãos, e o diabo, ele conhece as nossas fraquezas, tá bom? O diabo, ele conhece a cada um de nós, e conhece a todos nós, conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações. Ele sabe o seu ponto fraco, e vai atacar justamente no seu ponto fraco. Mas o bom de tudo, irmãos, é que nós podemos resistir. Nós podemos, chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, verso 12, se eu não estiver equivocado, né? Então nós podemos realmente resistir a todas as investidas do diabo, mas nós resistimos se nós estivermos na presença de Deus. E eu quero ver 2 versículos nós concluirmos. 2 textos ainda.
Então, presta atenção nesse texto, eu li antes, mas vamos ver novamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado. Né? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, tanto a salvação é algo que nós recebemos quando cremos, como também a condenação já está sobre todos aqueles que não creem. Não é que o indivíduo será condenado, já está condenado. E a única maneira de mudar isso é quando ele se rende a Cristo. E aí, essa sentença muda. E aí, em João capítulo 5, verso 24 e 25, ele diz assim: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que está chegando uma hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, aqueles que ouvirem, viverão. Então, todos aqueles que ouvem a voz do Filho de Deus, viverão. Tanto recebem vida espiritual, como também recebem vida eterna. Né? Então, tanto a condenação, quanto a vida eterna está disponível a todos. Então, para aqueles que permanecem indiferentes, você está sob a condenação. E se partir para a eternidade sem Cristo, não é que você já está condenado. Enquanto para aqueles que estão em Cristo, a partir do momento que você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já está salvo. Você já tem direito à vida eterna. Ah, mas não precisa batizar para ser salvo? Não, irmãos, o batismo é uma ordenança de Cristo, né? É uma das ordenanças de Jesus, né? As ordens de Jesus é batismo e ceia, né? Mas se você morrer sem batismo, será salvo. Agora, morrer sem Cristo, aí não tem salvação. Temos o salário do pecado, a morte, mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. E a vida está disponível a todos aqueles que creem. Então, você que está aqui nessa noite, você precisa se posicionar, você não pode permanecer neutro. Você precisa assumir uma posição diante do Senhor. Ter Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, isso te leva à vida eterna. Permanecer-se indiferente, você está caminhando para a condenação eterna. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Quero orar com vocês. Quantos de vocês estão aqui conosco e ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Só levante as suas mãos, quero te conhecer. Todos já são crentes, tem uma atrás, uma pessoa atrás, alguém mais? Agora, quantos de vocês que não tem Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, quer entregar a sua vida a Cristo? Quer receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ou você que está afastado, quer reconciliar com Cristo, esse é o momento oportuno para que você possa fazer isso. Você quer reconciliar com Jesus? Amém. Louvado seja Deus. Alguém mais? Aí também. Mais alguém? Os irmãos não costumam chamar aqui na frente, mas eu gostaria de que vocês viessem aqui à frente, por favor. Eu quero orar por vocês. Se houver mais alguém, venha cá, nós vamos orar por vocês. Louvado seja Deus. Aleluias. Eu vou descer aqui para orar com vocês. Está afastado? Reconhece? Você temos o Vitor está se reconciliando com Jesus, tá? E você, se está afastado da reconciliação, você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Quer receber Jesus? Amém. Se nós confessarmos Jesus como Senhor e crer que Deus está entre os mortos, será salvo. Amém? Você reconciliar com Cristo? Irmãos, tira suas mãos para cá, vamos orar por eles. Pai querido e santo, é no nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, Senhor, que nós te suplicamos, ó Deus. Deus Santo, toma a vida do teu Filho, Senhor, em tuas mãos de poder, ó Pai. Pai amado, receba, Senhor, o teu filho de volta em teus braços de perdão, de amor, ó Deus, de misericórdia, Pai. Pai amado, escreva o seu nome no livro da vida, Senhor, para que ele possa entrar na cidade santa pelas portas, ó Pai. Toma a sua vida em tuas mãos de poder, ó Deus. Abençoa poderosamente, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, Pai. Em nome de Jesus.
Pai Santo, toma a tua filha nas tuas mãos de poder, ó Deus. Senhor, nessa noite, ó Pai, vai tomar uma decisão de entregar a sua vida a Ti, ó Deus. Deus amado, receba a tua filha, Senhor, em teus braços de poder, ó Pai. Escreva o seu nome no livro da vida, Senhor, para que ela possa ter direito à vida eterna, Senhor, possa entrar na cidade santa pelas portas, Pai. Deus, opera com poder na sua vida, Senhor, fortaleça a cada dia, ó Deus, para que ela permaneça firme, Senhor, constante na tua presença, Senhor. Deus, faz a tua obra para o louvor e a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, estenda as tuas mãos de poder, ó Pai, sobre a vida do teu filho, Senhor. Toma ele em tuas mãos de poder, ó Pai. Nessa noite, ó Deus, ele toma a decisão de voltar à tua presença, Senhor. E a tua palavra nos diz, ó Deus, que há festa no céu, ó Deus, para o pecador que se arrepende, ó Deus. E nós queremos colocar o teu filho nas tuas mãos de poder, Senhor. Ó Deus, fortaleça o teu filho, Senhor. Traga um novo ânimo, um novo vigor para teu filho, ó Deus, que ele possa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, ó Pai. Pai Santo e Eterno, escreva o nome dele no livro da vida, Senhor, que ele possa estar firme e constante na tua presença, Pai. Nós te suplicamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos orar. Eu quero orar, irmãos, agradecer ao Senhor. Depois eu vou devolver a palavra ao pastor Olivier, mas eu quero orar com vocês. Irmãos, eu sempre faço convite, porque como eu disse para os irmãos, eu não sei, hoje pode ser o nosso último culto, pode ser a última oportunidade que nós temos de realmente nos posicionarmos diante de Deus. A vida é um presente de Deus, mas, irmãos, como eu disse, nenhum de nós podemos dizer com exatidão quanto tempo nos resta. E hoje é o momento oportuno. Hoje é o momento de nós realmente colocar as nossas vidas no Senhor. Então, mesmo você que não vem aqui à frente, mas se você sente que precisa ter um concerto com Deus, coloque a tua vida diante do Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor, você entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então, irmãos, o Senhor pode transformar de fato a tua vida. Então vamos orar. Pai querido e santo, é no nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, Senhor, que nós te suplicamos, ó Deus. Estenda as tuas mãos de poder, ó Pai, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor. Toma em tuas mãos, ó Deus, a cada um dos teus filhos que aqui estão, Senhor. Deus Santo e Eterno, faz a tua obra, ó Deus, opera com poder, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu sei que o Senhor conhece a vida, o coração, os anseios, Senhor, de cada um dos teus filhos que aqui estão, ó Deus. E eu quero te suplicar, ó Pai, arranca, Senhor, as angústias, as tristezas, as dores, Senhor, que tudo aquilo que tem assolado o coração dos teus filhos, ó Deus, caia por terra, Pai, em nome de Jesus. Pai Santo, fortaleça os teus filhos, Senhor, lhes dê um novo ânimo, Senhor, um novo vigor, ó Deus, para que estejam na tua presença, ó Pai, te adorando, te servindo, Senhor. Pai, nós tudo entregamos nas tuas mãos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.